Um meteoro misterioso caiu na Terra das Estrelas. Junto com o meteoro, vieram monstros do espaço sideral. E os monstros, foi nomeado de caçadores. Suas principais fontes de alimentos, são os humanos. Eles levaram apenas alguns anos, para se espalhar por toda a Terra. O meteoro trouxe muitos problemas, mas também fez com que os humanos evoluíssem. Um homem chamado Long Ming, é o rei estelar e o evoluído mais forte, que se tornou o líder do mundo, na batalha contra os caçadores. Long Ming liderou os 72 guardas estelares e construiu o último lar para o seu povo na luta contra os caçadores, o Palácio Estelar. Mas em uma batalha contra os caçadores, Long Ming, o rei estelar, foi derrotado. E o seu paradeiro após isso continua sendo um mistério. Então nós somos enviados para a cidade W, no hospital. O protagonista está de cama à beira da morte. Mas ele diz, todas as partes do meu corpo funcionam normalmente a não ser o meu cérebro. Vou passar o resto da minha vida na cama desse hospital? Pelos últimos 3 anos estive deitado aqui, sem nem poder chorar ou rir. Não consigo fazer nenhum barulho. Vemos que o nome do MC é Su Xianbai, tem 18 anos e é um paciente em estado crítico. Ele continua, minha única companhia, além da TV é minha mãe chorando. Vemos sua mãe chorando enquanto o doutor fala, a doença já afetou o seu sistema respiratório. Os sintomas dele estão evoluindo rápido demais, ele pode ter uma parada respiratória a qualquer momento. Então esteja pronta para o pior. Voltamos no MC dizendo, eu temo a morte. Mas o meu maior medo, é a chegada do ceifador. Então seus batimentos vai caindo, ele continua, mas não posso fazer nada. Ele fala após fechar seus olhos. Porém, vemos uma garota de muito respeito chamando ele de mestre e falando para ele acordar. Ela repete as mesmas palavras novamente, e com o semblante abalado ela fala que ele não pode morrer. Eita porra, o bagulho começou bom. Ele vai abrindo seus olhos, mas se assusta e se pergunta como está mexendo sua mão? Mas a garota tira ele dos seus pensamentos, e fica em cima dele falando, mestre, estou tão feliz, você finalmente acordou. Ele fica sem entender e pergunta quem é ela? Ele se assusta e sem entender começa a questionar como está falando, e o que está acontecendo. Mas a garota tira ele dos seus pensamentos falando que será sua guarda-costas a partir de hoje. Seu nome é Zalpinger, serva suprema. O MC manda ela esperar, e disse que ainda não sabe o que está acontecendo. Você está se vestindo de um jeito meio peculiar, e ainda está em cima de mim. E eu sou um jovem de 18 anos, então vou ter uma reação estranha. Após sua palavra ele se contorce de dor e grita. Zalpinger pergunta o que aconteceu. Ele não respondeu e fica se perguntando que dor absurda foi essa. Isso definitivamente não é um sonho. Mas eu devia estar morto. Por que estou aqui? Todos os meus sintomas sumiram. Zalpinger assustada, pergunta se o mestre está bem? Ele concorda e pergunta, a propósito por que você está me chamando de mestre? Não saberemos de nada porque não falaram e mudaram a cena. Então vemos o MC, questionando a Zal, eu sou o herdeiro do trono do Palácio Estelar? O escolhido por Long Ming? Ela confirma e diz que o Palácio Estelar é o último lar dos humanos. E o Rei Estelar é o líder dos humanos que restaram. Então o mestre tem a responsabilidade de salvar toda a humanidade assim como Long Ming. Xianbai fica incrédulo e fala, pelo que você disse, esse Long Ming me reencarnou nesse mundo? Mas não acredito nisso. Zalpinger morde seu dedo e diz, se não acredita na minha palavra, vou dar um jeito de te provar. O cheiro de sangue atrairá os caçadores ao nosso redor. E você entenderá quando ver com os seus próprios olhos. Após escutar ele fica sem entender. Ao redor da selva ouvimos grunhidos e em seguida vemos umas pernas. O Xianbai exclama ao ver vários zumbis. Mas lá eles são chamados de caçadores de nível humano. Xianbai pergunta, então esses são os tais caçadores? Ela confirma dizendo, eles evoluíram a partir dos humanos e se alimentam deles para sobreviver. O mundo inteiro está assim, menos o Palácio das Estrelas, onde é o seu habitat, Messi. Então os responsáveis por nosso mundo ter ficado assim tão patético são os caçadores.
Ele olha para ela e fala, Zalpinger, né? Parece que não mentiu para mim. Então vá embora logo. Vou te arranjar um tempo. Fiquei deitado pelos 3 últimos anos, tá na hora de me mexer um pouco. Azal chama sua atenção e pergunta se ele não tem medo. Ele diz, o que mais temo é ver você morrendo bem na minha frente. Ela fica sem palavras, e diz que entendeu. Ela começa a voar enquanto pensa, Long Ming. Você escolheu uma ótima pessoa. Após ver ela voando ele fica de boca aberta, mas os zumbis chamam sua atenção. Xianbai olha para os zumbis e pensa, eles parecem zumbis, sua velocidade não é muito alta. E se eu fugir com toda a minha velocidade, provavelmente não vão conseguir me alcançar? Só que quebrando a sua esperança, os zumbis saltam para cima dele, prepara uma mãozada e vemos sangue. Porém, o prota é enviado para dentro de sua consciência, e alguém começa a dizer, seu imbecil. Não se assuste. Me mostre a sua coragem. Xianbai sem entender pergunta, de quem é essa voz? Onde eu estou? O espírito do Long Ming aparece dizendo, estamos dentro do seu corpo. O seu corpo contém outra alma. Lá fora, Alpinger continua voando enquanto pensa, Long Ming, se sua consciência ainda estiver aí. Então por favor me mostre, sua habilidade única, a escuridão eterna. Aí vemos uma montanha de zumbis em cima do Xianbai. Mas uma luz roxa começa a sair da montanha dos zumbis. O zumbi fica sem entender, mas em seguida começa a desintegrar, e todos são arremessados pelo poder do Xianbai. Após arremessar todos os zumbis, o poder vai diminuindo até o Xianbai voltar a si. Ao sentir o poder exalando pelo seu corpo, Xianbai fala, então essa é a sensação de renascer? Porém, dos zumbis começa a sair umas energia negra que viram orbes escuras e se reúnem no prota. Ele fica olhando sem entender, mas as orbes começam a ir em direção dele e ele tenta se proteger, mesmo assim as orbes entram no seu corpo. Em seguida ele pensa, que sensação é essa? É tão quente, todo o poder está se reunindo no meu corpo. Zalpinger desce e corre se aproximando do MC enquanto diz, não fique surpreso mestre. Essa é a habilidade do mestre, a escuridão eterna. Além de absorver energia, ela também pode roubar as habilidades dos outros. Após escutar ele pensa, roubar poder e habilidades? Isso parece tão errado. É como se fosse algo de outro mundo. Aí é osso humano, o prota deve estar fingindo de burro na moral, ele claramente está em outro mundo e ainda fica nessa. Então talvez seja por causa dessa habilidade, que a minha doença tenha sido curada. De repente a Zalpinger se ajoelha na sua frente, ele fica sem entender e pergunta o que ela está fazendo? Ela responde, o Palácio Estelar precisa de você. Então por favor, retorne ao Palácio Estelar, e retome o seu trono. O MC começa a dizer, o trono do Palácio Estelar? Eu, não estou interessado. No Palácio Estelar, no céu vemos vários dragões voando, enquanto na ponte vemos o Su Xianbai e a Zalpinger conversando. Azal, mestre, você não está interessado mesmo no trono? Então por que está com tanta pressa para chegar no Palácio Estelar? Ué? Qual foi do bagulho? Ele disse que não estava interessado, mas mesmo assim foi. Entendi, foi nada. Ele fala que já está andando há tempo e está procurando algo para comer. Eles chegam e ele volta a dizer, então esse é o refúgio de todos os sobreviventes. A muralha é bem alta, mas não tem nenhum portão. Vamos ter que escalar? Zalpinger fala para ele não se preocupar porque isso é apenas uma medida de segurança, apenas os moradores do Palácio Estelar podem abrir o portão. E essa muralha tem 700 metros de altura e 20 metros de espessura, ela pode detectar os níveis do caçadores também. O sistema do palácio notifica, residente avançado do Palácio Estelar, Zalpinger. Seja bem-vinda! Então a Zalpinger chama ele para entrar. Ele arregala seus olhos ao ver como é grande o palácio. Azal volta a falar, mesmo que não tenha nada fora, aqui dentro do Palácio Estelar, as pessoas ainda podem ter seus próprios negócios e viverem pacificamente. E isso tudo é graças aos guardas estelares. O MC, guardas estelares? Azal, sim,
são os protetores do Palácio Estelar. O palácio fica no meio de um grande abismo. Os guardas vigiam as 12 entradas do palácio. Todos os guerreiros de elite escolhidos a dedo. E são divididos em 5 níveis diferentes de acordo com a força deles. S, A, B, C e D. Após terminar de falar, eles chegam do outro lado da barreira e entram no Palácio Estelar. Mas alguém chama Azal e fala que ela continua saindo do palácio sem permissão. Então vemos que é um cara de dread que se chama Zantaimen e ele é um guardião de nível C. Ele continua dizendo: "Você acha que eu estou brincando?" Ela fala: "Não me leve a mal, eu estava apenas procurando por pistas sobre Long Ming." As pessoas ao redor começam a falar que ela ainda está nessa de procurar o Long Ming. Zan fala que o Long Ming morreu há 3 anos atrás, e ainda você está procurando pelo corpo dele? Após dizer isso, ele fica rindo da cara dela. Mas Azal fica tremendo de raiva. Zan continua debochando: "A senhorita fugiu de novo, procurando por Long Ming. Só que os guardas já lhe disseram que ele morreu na guerra." De repente o Xianbai protege Azal Pinger, falando: "Ei, seu guardinha. Você tem uma gangue inteira, e ainda está incomodando essa garota? Você não tem vergonha na cara?" Zan fala: "Guardinha? Do que você me chamou?" As mulheres começam a cochichar dizendo que o garoto provocou um guardião, então ele deve estar procurando a morte, porque Zan é um guardião de nível C, e é o mais ambicioso. Zan fica puto e parte pra cima dizendo que o Palácio Estelar não gosta de forasteiros. Aí ele dá um soco, mas o Xianbai pula se esquivando e recuar, enquanto Zan fica com mais raiva. Xianbai, após esquivar, fica pensando: "Meu corpo realmente ficou leve. Então é esse o poder que eu absorvi." E como sempre os figurantes patéticos avançam perguntando como Xianbai ousou atacar um guardião. Mas eles sentem uma pressão e começam a ser pressionados no chão pelo poder da Azal. Porém, vemos que o Zan conseguiu ficar de pé. Azal fala que ninguém irá tocar no Xianbai enquanto ela estiver lá. Só que o Zan começa a dizer: "A habilidade, campo gravitacional, pode aumentar a gravidade ao seu redor. Mas é uma pena que só aumente em 10 vezes." Ele salta dizendo que é uma pena, porque não dá nem para sentir. Ele aparece em cima do Xianbai, preparando outro soco. Ele dá o soco, mas o Xianbai segura. O Zan fica sem entender, mas vemos uma energia no seu braço. Ele arregala o olho e fica assustado, se perguntando por que está perdendo suas forças. Vemos o MC rindo e falando: "Por essa você não esperava, né?" Aí ele começa a aumentar o seu poder. O Zan fica mais assustado e manda o Bai parar. Azal e os figurantes ficam assustados. Na luta vemos um clarão e muita energia vermelha. Muda para algum lugar do Palácio Estelar. Alguém chama pelo Conde Drácula, e fala que parece que ele também sentiu isso. Essa é uma guardiã estelar de nível A, e seu nome é Willy. O Conde balança sua taça e fala: "Sim. Esse é o poder do Long Ming. Esse é o Drácula, um guardião estelar de nível S." De volta na luta, o Zan está caído e assustado. Ele começa dizendo: "Como pode? Esse poder é a escuridão eterna." Vemos ele só o pó da rabiola falando: "Essa não é a habilidade de Long Ming. Então quem é você?" Xianbai, exalando o poder, fala: "Eu sou o seu pai." Após isso, ele chama pela Azal e pergunta se agora pode ir comer. Ela concorda e eles começam a caminhar, enquanto Bai volta a falar que realmente está com muita fome. "Azal, está tudo bem, você pode comer o quanto quiser." Mais 2 pessoas aparecem caminhando em direção a eles. Azal para e diz: "Kim?" Vemos uma espadachim gasosa, e ela fala: "Então o Zantaimen está lhe incomodando de novo? Irei matá-lo para você." Essa é a guarda-costa do Xianbai, a melhor espadachim, nome Zonze Kim. Outra garota aparece dizendo: "Ao invés de matar as pessoas, você não consegue fazer outra coisa pela Pinger?" Essa é outra guarda do Xianbai, uma cientista, com o nome Li Xin. Ao ver as garotas, o Xianbai pensa: "Tem uma espadachim também? Azal Pinger é amiga delas?" Azal fala: "Não se preocupem." Ela se agarra no braço do Xianbai e continua dizendo: "O mestre acabou de dar uma lição nele."
O Xianbai fica corado e diz para ela não fazer isso, porque da última vez doeu muito. A Qin pergunta se ela chamou ele de mestre. Ali, então ele é. Zhao corta a fala dela e diz, sim. Su Xianbai tem a habilidade da escuridão eterna. E ele é o herdeiro do trono, o escolhido do Long Ming. E também uma pessoa que precisamos proteger. Ele é o nosso novo mestre. Na casa do Long Ming, o prota tá se acabando de comer, que até parece que ficou anos sem uma boa refeição. E as garotas ficam só olhando, mas totalmente desconfortáveis, menos a Zhao Pinjir. Vemos ela toda reluzente enquanto assiste o Xianbai comer. Ele bota seu prato na mesa e diz que já está de bucho cheio, e dá um arroto na frente delas. Li Xin olha para ele e pensa, esse cara parece não ter comido em anos, como Long Min pode escolher alguém assim? Então a Zhao pergunta se a comida que ela fez estava boa. Ele diz, sim, estava uma delícia. Mas cortando sua fala, a Qin fica de pé e chama sua atenção dizendo, mesmo que eu não entenda porque Long Min lhe ensinaria a habilidade escuridão eterna. Então se desapontar Long Min, nunca irei te perdoar. Li Xin entra na conversa, a Qin está certa. E não é tão fácil ser o nosso mestre. Você tem que cumprir o último desejo de Long Min, que é se tornar o rei do Palácio Estelar e matar todos os caçadores. Após escutar ele pensa, essa história de novo? E a Zhao fica soando frio. Naquela mesma noite, vemos ele fazendo flexão e chegando à marca de 100 flexões. Após terminar ele bebe uma água e fala, o rei das estrelas, o rei do Palácio Estelar. Por que todo mundo quer que eu seja o rei? O que isso tem a ver comigo? Porém vemos alguém de cabelo branco falando, claro que tem a ver com você. Ele olha para trás e se assusta ao ver que era o rei das estrelas, Long Ming. Long diz, então você não é tão idiota assim. Xianbai aponta seu dedo para ele dizendo, você não está morto? Long, sim, meu corpo está morto, mas minha alma vive. Ué? Só restou a alma, então você. Long corta ele dizendo, minha alma está bem fraca, e ninguém além de você pode me ver. Xianbai vai se aproximando enquanto diz, você fez de tudo para me trazer para esse mundo. E também colocou sua própria alma no meu corpo. Então você quer roubar o meu corpo? Depois de falar isso, ele começa a trocar olhares. Eita! Achei meio suspeito, mas vamos continuar. Quebrando o clima, o Long disse que não tem interesse em coisas assim. Eu te trouxe para o Palácio Estelar, para fazermos um acordo. Um acordo? Xianbai pergunta. O Long volta a dizer, eu te dei o poder mais forte desse mundo, permitir que tivesse riquezas sem fim, e os direitos supremos. Mas apenas se você herdar o trono do Palácio Estelar. E também, descobrir quem me matou há 3 anos atrás. Xianbai fica sério e diz que não tem nenhuma chance dele fazer isso. Long fica de boa e fala, você não pode recusar. O Xianbai anda em direção de umas frutas enquanto diz, eu sabia, você que me trouxe para esse mundo, e claramente você teria um jeito de me fazer te obedecer. Então o que você fez? Ele descasca uma banana e começa a comer. Long se senta dizendo, olha só, você é mais esperto do que eu pensei. Então deixa eu te falar, eu coloquei uma maldição no seu corpo, e se fizer o que eu te disse, a maldição irá se desfazer. Xianbai, uma maldição? O Long, sim, a maldição é que toda vez que tiver uma ereção, você irá sentir muita dor. Então se recusar, você será apenas um homem inútil. Que isso, irmão, o prota tem sorte e azar ao mesmo tempo, ele tem várias guardas gasosa, porém está amaldiçoado kkkkkk. Após 10 minutos de sofrimento, o Xianbai fala, não acredito que o Rei das Estrelas iria usar métodos tão sujos para ameaçar alguém como eu. Long retruca, isso é só para ter certeza que você vai me obedecer. Xianbai, um pouco indignado, pergunta, mas por que eu? Eu sou um cara comum, você deveria ter escolhido alguém melhor para se vingar. Ou será que tem algum motivo para você ter me escolhido? O Long começa a pensar, ele está certo, por causa da doença dele, ele era como uma folha de papel. Mas ele realmente foi a melhor escolha.
O Xianbai se senta na cadeira e chama a atenção do Long dizendo, fico realmente grato por ter me dado uma outra chance de viver, mas eu sou uma pessoa, e não uma ferramenta para o seu plano de vingança. Long acha suas palavras interessantes e fala que subestimou ele. Fora do seu quarto no telhado, vemos a silhueta de uma garota, então as luzes se apagam. Então vemos que era Kim, ela pensa, depois de falar sozinho a noite toda. Ele finalmente parou? Mas volta para ele deitado e se questiona, a maldição ainda está ativa, então eu vou acordar com dor todo dia? Um tempo se passa, alguém abre a porta do quarto do Xianbai, e começa a andar em direção dele. Mostra as roupas da garota, e pelas vestimentas parece uma gótica. Ela aproxima uma arma no rosto dele, ele se acorda sem entender nada, mas toma um susto ao ver uma loli gótica, com uma minigun, bem na sua cara. Ele fica cagado de medo e pergunta quem é a garota. Só que a loli ignora sua pergunta e retruca com outra pergunta, ei! Você é o herdeiro da escuridão eterna?